seguir o Senhor. Agora, portanto, temei ao Senhor e serve-o com integridade e com sinceridade. Lançai-o fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e serve de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece mal, se vos não parece bem servirdes a Yahvé, Deus, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades as quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Está caindo, não vai ficar não, né? Eu quero sempre. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Congrego ali na sede, juntamente com o nosso pastor, o pastor Eliseu, que também é uma alegria estar aqui com os irmãos nesse encerramento. Certamente os irmãos aprenderam minuciosamente acerca desse texto. Foram muitas as palavras que aqui foram pregadas. E eu venho aqui concluir. Eu tenho certeza que o Senhor falará também aos vossos corações. Agradeço a Deus e ao pastor Pedro por mais esse convite. Já estivemos juntos ali no Jardim Otávio, pregando a palavra do Senhor. E eu agradeço a Ele por essa oportunidade. E para mim é um prazer estar aqui com os irmãos. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto muito lindo. Enquanto a gente lê a palavra do Senhor, a gente deve entender que existe um contexto a qual ela está inserida. Eu quero aqui trazer um contexto para que a gente venha compreender mais essa palavra. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeitamente bom para toda boa obra. Tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então a Bíblia ela tem preciosidades que servem para a nossa vida. E esse texto é muito lindo, ele tem muitos aprendizados e eu vou falar aqui o que o Senhor colocou no meu coração. A Bíblia diz que o Senhor disse a Abraão que a descendência dele seria peregrina em terra alheia e que eles passariam 400 anos ali no Egito. Essa promessa acontece, o povo de Deus vai ali para o Egito por causa da fome e ali eles são escravos no Egito, eles passam 400 anos ali. Só que Deus tinha uma promessa com esse povo. Quando o Senhor chama Abraão em Gênesis capítulo 12, o Senhor diz a ele: ora, sai-te da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E far-te uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu engrandecerei o seu nome. Então essa promessa estava sobre Abraão, que a descendência dele adentraria a uma terra prometida. Mas essa descendência dele agora está no Egito, passando por 400 anos de escravidão. Só que a Bíblia diz que Deus, em Êxodo 3, o Senhor vai escolher Moisés para libertar aquele povo. A Bíblia diz que o Senhor, em uma forma teofânica, uma manifestação de Deus no meio de uma sarça ardente, o Senhor vai dizer: Moisés, Moisés. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração do povo. A Bíblia diz que Deus conheceu a dor do povo. E a Bíblia diz que Deus enviou Moisés para libertar aquele povo da terra do Egito. Deus, Ele conhece a sua dor. Deus, Ele conhece o seu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. E no momento certo Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai trabalhar na sua vida. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. Eu conheci as suas dores. Moisés vai lá e liberta aquele povo, porque eu tenho promessa com ele. Os sofrimentos de Deus não são para sempre. As provações, os desertos que a gente passa com Deus não são para sempre. Vai chegar o momento de Deus aparecer na minha e na sua vida. E Deus aparece para Moisés, e Moisés é usado pelo Senhor para libertar aquele povo. Todos nós conhecemos a história. O Senhor usa ele, envia aquelas 10 pragas ali no Egito e liberta aquele povo com mão forte.
A Bíblia diz que Moisés ele tinha uma intimidade tremenda com Deus. A Bíblia diz que Moisés ele tinha uma intimidade, e a Bíblia ela tenta mostrar isso falando que Moisés ele falava face a face com Deus. É verdade. Não de uma forma física, mas a Bíblia está querendo dizer que Moisés ele tinha intimidade com Deus. Oh, glória, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, É verdade. quando Moisés ele sobe, ali em Deuteronômio, capítulo 34, Moisés, Deus ele mostra a terra prometida a Moisés. Só que Moisés ele não acessa essa terra prometida, porque ele tinha desobedecido a Deus. Nós conhecemos a história, ele não acessa, ele só vê a promessa de Deus de longe. E ali naquele monte alto, Monte Negro, Moisés ele morre, e nós não sabemos onde está o corpo de Moisés até os dias de hoje. Deus ele preservou o corpo de Moisés para que o povo não adorasse a Moisés, porque o ser humano ele tem tendência em adorar outros deuses. O ser humano ele tem tendência a se adorar. Então, para Deus preservar o povo de Israel de idolatrar Moisés, Deus matou Moisés ali no Monte Nebo e escondeu o corpo dele. E a Bíblia diz que Moisés, ele foi um bom líder. E todo bom líder, ele prepara sucessores. Todo bom líder, ele prepara pessoas para lhe suceder. Porque a obra do Senhor ela não pode parar em nós. A obra do Senhor não pode parar em você. Você precisa fazer discípulos. Você precisa preparar pessoas para lhe suceder. É por isso que a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os e ordenando-os a guardar todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado. Então Moisés ele foi um excelente líder. Ele preparou Josué. E Josué ele foi um bom liderado, porque ele era submisso à sua liderança. E é algo que nós devemos ser, irmãos, submissos à nossa liderança. Aleluia, Deus deu autoridade às pessoas. E nós precisamos obedecer a isso. A obra do Senhor não avança quando há bagunça, quando há desorganização. Mas Deus ele estabelece pessoas para comandar, para dirigir, para que a obra do Senhor avance. E nós precisamos ser submissos a isso. E Josué, desde a sua meninice, ele era um jovem obediente, submisso ao seu Senhor, que era Moisés. Glória a Deus. Moisés morre e a Bíblia diz que não iria se levantar outro homem como Moisés, a quem o Senhor falava face a face, e que fez todos aqueles sinais e prodígios ali na terra do Egito. E imagina, Josué agora ele vai assumir a liderança do povo de Israel, essa responsabilidade. Josué ele sabia que era um povo obstinado de coração. Josué sabia que era um povo difícil. Então em Josué capítulo 1, Josué ele vai sentir-se desanimado. Ele vai sentir-se pressionado com essa tamanha responsabilidade. Mas a Bíblia diz para ele, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e faz esse povo herdar a terra que eu prometi a Abraão que lhes daria. Ninguém se susterá diante de ti. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Glória a Deus. Só que o Senhor dá uma condição para Josué, dizendo a ele em Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte, Josué, da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Meus irmãos, o segredo não mudou, o método não mudou, o segredo da prosperidade do crente continua sendo o mesmo, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as extensões do coração. Quando você lê essa palavra, ela te alimenta, ela te levanta, ela faz você avançar. É a palavra do Senhor que purifica. A Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que o Senhor Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o segredo da prosperidade do cristão na vida conjugal, na vida material, na vida emocional, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o Senhor anima Josué para prosseguir no chamado de Deus. É normal a gente se sentir desanimado, a gente se sentir insuficiente ao chamado de Deus, mas nós devemos entender que nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência não seja nossa, mas seja de Deus. A Bíblia diz que a nossa fraqueza, o poder de Deus, ela opera na nossa fraqueza. Quando a gente está fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa e Deus diz: não é você, é eu que vou te usar, é eu que vou te capacitar, é eu que vou te dar sabedoria. E o Senhor disse a Josué: Josué, levanta-te, não fique prostrado, eu vou te usar, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que Josué, ele permanece prostrado. Aí o Senhor diz no versículo 9: não te mandei eu, Josué? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo. O Senhor é contigo nessa noite. O Senhor está pelejando contigo nesta terra. Aleluia. E aleluia. E o livro de Josué segue. E ele está agora para conquistar a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a eles. E no livro de Josué, nós vemos o triunfo de Josué sobre todas aquelas nações ao redor. E no capítulo 23, no capítulo 24, que é o último capítulo deste livro, a Bíblia diz que Josué já está velho, e ele está já entrado em dias. Isso significa que ele estava prestes a morrer. E antes de morrer, Josué, ele chama os líderes para lhes dar ensinamentos acerca de como eles deveriam prosseguir na obra do Senhor. E é interessante que o ensinamento que Deus deu a Josué, ele libera também sobre a vida do povo, dizendo: vocês não podem se apartar da lei do Senhor, e vocês não podem se apartar também da comunhão com o Senhor. Josué, antes de morrer, ele agora está dando instruções aos seus discípulos, aos seus príncipes de Israel, assim também como Jesus deu instruções aos seus discípulos antes da sua morte. Josué também estava dando instruções aos seus liderados. E a instrução é essa: que eles não se contaminassem com as outras nações, que eles servissem exclusivamente ao Deus de Israel. Irmãos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus, ele exige de mim e de você exclusividade. Deus exige de mim e de você exclusividade. Deus exige de mim e de você santidade. Pregador, o que é santidade? O que é ser santo? A Bíblia diz que nós somos santos. O que é ser santo? É ser diferente do mundo. Ser santo não é parar de pecar, não, de forma alguma. Mas ser santo é ser diferente do mundo. E Deus nos chamou para a santidade, para ser diferente, para não fazer aquilo que o mundo faz. A Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Deus tem vontade boa, Deus tem coisas perfeitas para a vida daquele que tem uma mente transformada pela palavra de Deus, para aquele que vive exclusivamente para o Senhor. Josué estava dizendo: vocês têm que se decidir, vocês precisam escolher a quem vocês irão servir, porque aquele povo, irmãos, estava rodeado de várias nações, e o próprio Josué disse: vocês não podem se casar com as mulheres daquele povo, porque os homens iriam se contaminar. Vocês não podem se contaminar com esse povo. Irmãos, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o Senhor nos manda ter a separação do mundo. E Josué, ele fala: se vos parece bem servir o Senhor, escolhe servir.
Essa, meus irmãos, é a melhor opção para você neste mundo, servir ao Senhor. E Josué disse ao povo: não sirvam aos deuses estranhos, porque vocês terão consequência dessa escolha. Josué estava chamando o povo para a separação, para a santificação. E, meus irmãos, a santificação, ela é o caminho para a comunhão com Deus. Para Deus se manifestar na minha e na sua vida, Deus ele exige santidade. É por isso que Josué ele fala no seu livro também: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará as maravilhas. Não existe manifestação de Deus, não existe a presença de Deus na sua vida se a gente não vive uma vida de renúncia, de obediência, de sacrifício. Renuncia, irmã, renuncia, jovem, para as promessas de Deus se cumprir na minha e na sua vida. Deus só exige uma coisa: obediência, renúncia. Aleluia. Somente tem uma pessoa que pode impedir o projeto, o propósito de Deus na minha e na sua vida, e somos nós mesmos. Sansão, ele poderia ir muito mais longe, mas ele escolheu fazer a vontade do seu coração. Mas nós vemos na Bíblia homens, Daniel, José, Jesus, que renunciaram à sua vida, que renunciaram à sua vontade e decidiram escolher servir ao Senhor. E a Bíblia diz que José foi governador. A Bíblia diz que Daniel foi governador porque escolheram servir ao Senhor. Decidiram renunciar às suas vontades para servir a Deus. Aleluia, glória a Deus. Josué dá outro conselho ao povo: vocês devem servir ao Senhor com temor, com sinceridade e com verdade. Irmãos, nós devemos servir ao Senhor com temor. E temor é diferente de medo. Temor é você reverenciar Deus, é você ter respeito por Deus, é você ter respeito pela obra do Senhor. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Ele é um Deus que vela pela sua obra. A Bíblia diz que o zelo da tua casa me devorará. Nós devemos temer ao Senhor, temer a Ele com a nossa vida, temer a Ele com a nossa obediência. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam pelos apóstolos. Quando há temor na igreja, quando há temor na minha e na sua vida, há a manifestação de Deus. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Ele lhes fará conhecer o seu conserto. Tema o Senhor, aliás, não haja de qualquer forma, não faça a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus, Ele quer exclusividade minha, Deus, Ele quer exclusividade sua. Ele não quer que você fique em cima do muro, Ele não quer que você fique embaraçado com as coisas desse mundo, com as contaminações desse mundo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, no versículo 1: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Josué estava falando para aquele povo que eles não poderiam se contaminar, que eles não poderiam andar com embaraços. O Senhor não quer que a gente ande com embaraços. O texto no grego ali, quando Paulo ele fala embaraços, é um peso. Ele está dizendo ali: nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São os heróis da fé. No capítulo 11 diz que eles venceram reinos, apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões. Aí Paulo ele vai falar: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, eles estão nos assistindo. Eles estão dizendo: eu já fiz a minha parte quando eu estive sobre essa terra.
Agora ele está como que nos observando. Paulo ele usa essa parábola. Corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta. É sem embaraço, sem peso nas costas, você deve correr. E o que é embaraço, irmãos? São as coisas deste mundo. São as distrações deste mundo. O mundo ele quer nos sufocar. O mundo ele quer nos contaminar. É difícil ser cristão hoje, pastor. Um jovem na igreja é muito difícil, por isso você deve orar pelos jovens. O pecado, ele está muito perto, ele está muito visível aos nossos olhos. Então nós devemos tomar cuidado, não devemos se distrair com esse mundo, devemos escolher servir a Deus. E meus irmãos, o tamanho da sua renúncia determinará a presença de Deus na sua vida. Deus está te chamando nessa noite para a renúncia, para a santificação. Escolha servir ao Senhor. Deixe as coisas do mundo de lado. Paulo ele vai falar: não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando a que estão diante de mim, eu prossigo para o alto. Paulo, ele entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo ele vai falar: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele vai falar: eu considero todas as coisas como esterco. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. A vida de Paulo ela nos inspira por uma vida de obediência, de renúncia, de abnegação. E Deus está nos chamando nessa noite. Deus ele te diz: quanto mais for a sua renúncia nessa terra, mais milagres acontecerão na sua vida. Mas a minha presença estará contigo, te consolando, te levantando. Meus irmãos, o segredo é a palavra de Deus. O segredo é obediência. Nós vemos na Bíblia, em Deuteronômio, versículo 34, o Senhor mostrando as consequências que tem a obediência. Ele mostra também o preço que há na desobediência. O Novo Testamento também continua seguindo esse método. Jesus disse, Jesus vai falar que aquele que me ama, ele guardará a minha palavra. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja que Jesus segue a mesma coisa também no Antigo Testamento, a obediência. Você quer que sua família seja salva? Obedeça ao Senhor. Você quer ter um ministério profícuo, um ministério abençoado? Obedeça ao Senhor. Você quer ter prosperidade em todos os âmbitos da sua vida? Obedeça ao Senhor. Seja santo, se santifique, e as promessas de Deus vão acontecer na minha e na sua vida. Renunciar não é fácil. Renunciar é difícil. E quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente renuncia. Quando a gente ora, a gente renuncia. Quando a gente faz jejum, a gente renuncia a nossa carne. Porque a nossa carne, ela não quer ler a Bíblia. A nossa carne, ela não quer orar. A nossa carne, ela não quer jejuar. Mas o segredo da vitória continua sendo o mesmo. Aleluia, é a oração, é a palavra do Senhor, é o jejum, é a obediência ao Senhor. Aleluia. Então esse é o segredo, irmãos. E Josué ele termina, e é a base desse propósito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa responsabilidade é pregar. A nossa responsabilidade é anunciar a palavra de Deus. Mas a salvação ela é individual.
A salvação é individual, mas nós como cristãos, irmãos, a nossa maior responsabilidade, eu também sirvo ao Senhor sozinho em casa mora 4 irmãos, junto com a minha mãe, eu sirvo ao Senhor em casa, e a minha maior responsabilidade como cristão até o fim da minha vida é levar a minha família até Cristo. E Josué vai falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, irmão, e nós devemos, aleluia, transparecer Cristo para a nossa família. Para que a nossa família sirva ao Senhor, nós temos um papel importantíssimo nisso. Nós não podemos ser empecilho para a nossa família. Nós não podemos ser uma barreira para que a nossa família não conheça a Cristo. Mas nós precisamos transmitir Cristo no amor. Nós precisamos transmitir Cristo na mansidão, na alegria. Você pode estar sofrendo, você pode estar passando por tribulação, mas mantenha um sorriso no rosto. Aliás, diz aos seus parentes que Jesus é a tua alegria, Jesus é a tua força, Jesus é suficiente na minha e na sua vida. Os seus parentes precisam ver Cristo em você. A Bíblia diz, para terminar, que a mulher, ela ganha o marido calada. Só com o exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nós precisamos transmitir Cristo para a nossa família. Quando eles fazem mal com nós não podemos bater mal com mal, mas nós devemos dar o bem. Aí ele vai falar, você é diferente. E deixa eu te falar um testemunho bem rápido, irmãos. Quando a gente serve ao Senhor com fidelidade, com devoção, com amor, com oração, eu sirvo ao Senhor sozinho em casa. Mas eu sei, eu tenho fé que o Senhor salvará a minha família. E se você tem fé também que Jesus salvará a tua família, levante a tua mão. E saiba que você tem um papel importantíssimo. Seja santo, seja obediente, seja amoroso, seja manso como Cristo. E o Senhor vai ter mais tranquilidade para trabalhar. E até o fim da vida dos teus, o Senhor vai salvar. Deus não vai deixar ninguém morrer da sua casa sem a salvação. E eu tenho um amigo que ele é um profeta de Deus. Ele é ali do setor 19, para terminar. E ele recebeu a revelação de que um irmão de um amigo dele morreria lá em Pernambuco. E ele ligou para esse amigo e disse a ele, prega para o seu irmão vai morrer daqui 15 dias. Ele falou o horário, falou o dia que ele ia morrer. Prega o evangelho para o seu irmão. E ele pregou o evangelho para o seu irmão. E no leito, o seu irmão serviu a Cristo. Deus salvou o irmão dele por amor à vida dele, por amor à devoção dele na casa do Senhor. Então aqui está uma palavra profética que eu vou liberar sobre a sua vida. Ninguém da sua casa vai morrer sem a salvação. Ninguém da sua casa vai morrer sem a eternidade. Ninguém da sua casa vai para o inferno. Mas todos da sua casa, se não servir aqui ao Senhor, vai servir lá no céu. E se você recebe essa palavra, dá um glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém. Boa é a palavra de Deus. Continue confiando no Deus.